Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Camila, seja bem-vindo ao canal Brasileirices. E nesse vídeo eu quero falar um pouco mais com vocês sobre a nova série da Netflix chamada Cidade Invisível. É uma série brasileira que me deixou bastante orgulhosa da produção nacional que o meu país está produzindo ultimamente. Uma série com um roteiro bastante interessante e com efeitos especiais muito bem feitos. Eu gostei bastante da qualidade. Então eu vou mostrar um pouco mais para vocês alguns elementos dessa série, principalmente porque é uma série que fala muito sobre o folclore brasileiro. E algumas referências que aparecem lá, talvez vocês não conheçam. Então eu vou falar tudinho para vocês. Vamos lá? Eu quero começar esse vídeo, na verdade, mostrando algumas opiniões de gringos sobre a série Cidade Invisível. Isso foi postado lá no perfil da Netflix no Instagram. E os gringos disseram coisas como, por exemplo, assistindo a um programa, filme, série brasileira super esquisita. Não sei o nome, mas tem espíritos da natureza se fingindo de humanos e é uma viagem. É essa sensação mesmo, imagino um gringo assistindo, eu acho que é essa sensação. Acabei de assistir ao primeiro episódio de Cidade Invisível na Netflix, realmente intrigante. Não faço ideia do caminho que vai tomar, mas estou ansioso para descobrir. Se você já terminou a série, você sabe o que vai acontecer. Meu Deus do céu! Meu Deus! Estou assistindo Cidade Invisível na Netflix e é tão doido e emocionante. Definitivamente uma nova série de fantasia favorita. Ei, que bom! Adoro saber isso. Ok, eu acabei de assistir de uma vez só e é impressionante. Lembrando que quando você assiste a uma série de uma vez só, a gente usa a expressão que é maratonar, ou fazer uma maratona, que é assistir tudo de uma vez só. Amei! Folclore brasileiro, ótima história, atuações magníficas, personagens cativantes, o suspense, a ação, a revelação, aquele final. Eu preciso da segunda temporada. Que legal! Sério, a mais maravilhosa. Eu acho que nunca senti tão claramente a fusão de magia e comunidade desde que li 100 anos de solidão, aos 14 anos. De tirar o fôlego. Nossa, fiquei feliz com esse comentário. Uau! Os originais Netflix internacionais são realmente algo a mais. Cidade Invisível é... Além disso, agora quero aprender português. Ah, fala comigo! Quem escreveu isso? Amigo, entre em contato comigo. Veja os vídeos do canal Brasileirices que você vai aprender muito português. Mas vamos lá. Antes de começar a falar sobre os personagens do folclore, eu quero recomendar 2 livros para você que quer aprender mais sobre as lendas e os personagens folclóricos do Brasil. O primeiro livro, ele é bem fácil e o segundo livro é bem difícil. Então eu achei interessante mostrar para vocês essas duas realidades. O primeiro livro é um livro da Turma da Mônica que se chama Lendas Brasileiras. É um livro infantil e eu recomendo bastante, principalmente para os meus alunos que estão aprendendo. Se você compra na versão física aqui no Brasil, ele vem com um CD que eu nunca ouvi porque eu não tenho leitor de CD mais. Mas tem muita coisa online, tem muita coisa aqui no YouTube, tem muita coisa na internet que vocês vão encontrar. E essas histórias, elas são mais facilitadas, é uma visão mais facilitada do folclore, porque tem muitas ilustrações, o texto ele é um pouco mais simples, então eu acho que é uma forma interessante. Ah, olha a Yara aqui, ela apareceu em Cidade Invisível. É uma forma interessante de vocês aprenderem um pouco mais sobre o folclore e praticar português, que eu acho que é o objetivo da maioria das pessoas que assistem a esse canal. E a segunda dica é um livro de um grande estudioso do folclore brasileiro, o excelentíssimo Luiz da Câmara Cascudo. Esse é o cara de referências sobre lendas, folclore, oralidade. E esse daqui é um livro dele
que conta várias histórias. O que eu acho interessante é que ele organiza por região do Brasil. Mas aí eu queria compartilhar um pouco mais a minha experiência pessoal com esse livro. Não é um livro fácil. Olha, eu queria mostrar para vocês a minha leitura da lenda da Yara. Yara é a sereia, a gente já vai aprender um pouco mais sobre ela. Ela aparece em Cidade Invisível. E olha, não é uma leitura fácil nem mesmo para mim. Vejam que eu coloquei muitas observações, muitas referências que eu não conhecia, palavras, termos, palavras indígenas, de línguas indígenas que infelizmente eu não conheço. Então também não foi uma leitura muito fácil para mim. Mas pode ser um desafio interessante para você. Então, por isso que eu quis mostrar um pouco essas duas realidades. A gente sabe que o folclore, ele vem de uma tradição totalmente oral. Então são histórias, assim como no seu país, que provavelmente tem lendas, mitologias, histórias muito antigas, que são histórias que vêm de uma tradição oral. Então a gente nunca sabe exatamente qual é a história correta. Cada região vai ter uma versão diferente, né? Isso é normal. Às vezes a lenda que eu conheço de um certo personagem folclórico aqui em São Paulo é diferente da versão que um gaúcho vai ter, que um nortista, um nordestino, enfim, pode ser uma versão diferente. E o Câmara Cascudo, ele tinha esse trabalho de ouvir as pessoas, procurar por histórias e escrever todos esses relatos. Então, por isso também essa certa dificuldade de falar exatamente tudo que aconteceu, qual é a lenda correta. A gente sabe que é assim. É só a gente pensar, por exemplo, nas lendas dos irmãos Grimm. A gente nunca tem certeza exatamente se é aquela história da Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mau, etc. Então é claro que as nossas histórias também passam por um processo parecido. Bom, vamos lá. Uma frase que foi falada lá na série, que eu achei muito bonita e escrevi aqui, é que um personagem da série Cidade Invisível diz assim: eles são o espelho da gente. E quando ele diz eles, ele está se referindo a esses personagens folclóricos, essas entidades que são meio mágicos, eram humanos e se transformaram em seres míticos, entidades, a gente não sabe muito bem como definir, mas quando ele diz que eles, essas entidades, são o espelho da gente, ele mostra realmente essa mistura das origens. Essa mistura das origens indígenas, africanas, europeias, poderia dizer até mesmo orientais, e essa mistura de humanos com seres mágicos da floresta. Então, de fato, o folclore é uma mistura do povo brasileiro, é uma representação muito interessante. Então, eu gostei muito dessa frase. O que eu vou mostrar para vocês agora são 6 personagens que apareceram ali e mais um extra. Então, na verdade, são 7. E eu vou começar com a história do Boto, o Boto Cor-de-Rosa, que é um personagem que aparece na série Cidade Invisível. E o Boto nada mais é do que é um animal. Ele é uma espécie de golfinho. O Boto existe, tá? É um personagem, um animal que existe e que está presente lá na Amazônia. Ele é um golfinho de águas doces, isso que transforma o Boto em um animal tão especial, porque ele não vive no mar, ele vive nos rios. Inclusive na série eles explicam um pouquinho isso, porque o Boto ele vai aparecer ali no mar. Eu vou dar muitos spoilers nesse vídeo, então se você ainda não terminou Cidade Invisível, termina e depois você volta aqui nesse vídeo. O que é o Boto? O Boto, ele é um homem que ele é metade homem, metade golfinho, metade boto, né? O nome desse animal é Boto. Ele é rosa, por isso que eu adoro o Boto Cor-de-Rosa, ele é tão bonitinho. E basicamente ele aparece em forma de humano nas noites,
especialmente nas noites de festa junina. E vocês vão ver logo no primeiro episódio uma referência à festa junina. Festa junina é a segunda festa mais importante do Brasil. Segunda festa popular com mais celebrações, né? A primeira, claro, que é o carnaval. Mas a festa junina aparece nessa série. E o Boto também aparece na festa junina. A lenda do Boto diz que ele se transforma em um homem muito, muito sedutor. Ele usa um chapéu porque ele precisa disfarçar o buraquinho que tem aqui na cabeça dele, né? O Boto tem, o golfinho tem aquele buraquinho. Eu fiquei com um pouco de aflição quando eu vi um homem com um buraco na cabeça. Mas essa é a ideia, ele seduz mulheres e ele as engravida. Então aqui seria basicamente uma lenda para explicar o fenômeno das mulheres solteiras, as mães solos, as mães que os pais abandonam. Bom, é uma lenda bastante controversa ultimamente com as discussões atuais, porque mulheres grávidas que não sabem de quem é o pai, quem é o pai do bebê, até hoje, especialmente lá no norte, existe a expressão que diz que é o filho do Boto. O filho do Boto é aquela criança que a mãe não sabe quem foi o pai. Mas talvez essa seja uma forma um pouco lendária de utilizar lendas e explicações para falar sobre um estupro. Então, essa é uma lenda bastante controversa hoje em dia com as discussões atuais. Mas essa é a ideia do Boto. Um homem sedutor que nas noites de festa junina ele sai para seduzir mulheres e engravidá-las e depois desaparecer. Ah, então atual essa história, não é mesmo? Bom, a segunda personagem que eu queria mostrar para vocês é a Yara. A Yara é a sereia brasileira, a sereia do folclore brasileira. E na série ela é linda, ela é muito bonita. A Yara, ela também tem esse poder de sedução. Então eu diria que ela é a versão feminina do Boto, né? Nesse sentido de uma mulher que seduz o homem, ela tem um canto sedutor. Mas no final ela mata os homens. Então a Yara, ela também é representada. As sereias, elas são representadas em várias mitologias. No folclore brasileiro é a Yara. Existem várias histórias sobre a origem delas, da Yara, a origem da Yara. Mas uma delas diz que ela seria filha de um pajé. Você sabe o que é um pajé? Eu vou deixar aqui a dúvida para vocês no vídeo, para procurarem no Google e me contarem aqui embaixo nos comentários. A Yara seria uma espécie de sereia indígena. Na série ela é representada por uma atriz de origens africanas. Achei legal essa mistura, que é exatamente toda a ideia dessa série, misturar lendas indígenas, africanas, europeias, que é o povo brasileiro, né? A gente é isso. E aí, o terceiro personagem que aparece, eu acho que é o personagem mais famoso do folclore brasileiro. É o personagem que geralmente as crianças conhecem porque aprendem com a família, na escola, que é o Saci, Saci Pererê. O Saci Pererê, ele também, nas origens da lenda, dizem que é também uma mistura das três etnias, dos três povos, indígena, africano e europeu. Vocês podem pesquisar um pouco mais depois desse vídeo sobre as origens do Saci. Mas o Saci, basicamente, ele é um menino. Eu não sei se eu posso dizer que ele é uma criança, mas ele é uma pessoa que gosta muito de bagunça. Ele gosta de fazer travessuras. Ele gosta de aprontar. Não sei se vocês conhecem esse verbo nesse sentido. Uma pessoa que apronta é uma pessoa que faz muitas coisas erradas, mas como forma de brincadeira, para tirar a ordem das coisas. E fisicamente tem uma característica muito forte no Saci, porque o Saci ele só tem uma perna. Então as representações que vocês veem mais do Saci Pererê
um menino, uma pessoa negra de uma perna só, então ele anda pulando. Na série, o personagem tem uma perna mecânica, achei muito legal essa ideia. Ele tem um cachimbo, na série eu não vi o cachimbo sendo representado, mas o Saci, uma grande característica dele é que ele usa um gorro vermelho. Na série é um pouco diferente do que a gente conhece. E se alguém tirar o gorro do Saci, o Saci tem que obedecer àquela pessoa. Então isso acontece algumas vezes na série. Lembrando, uma coisa que eu não falei, mas acho que vocês entenderam, é que na série essas entidades, esses personagens folclóricos, eles estão representados como pessoas normais, né? Então seria uma leitura contemporânea desses personagens folclóricos, porque eles estão no dia de hoje, eles estão lá no Rio de Janeiro, então eles não estão ali no meio da floresta com aquela visão mais infantil, porque muitas vezes o folclore, para um brasileiro, é uma representação mais infantil, porque as crianças aprendem, né? Eu mostrei para vocês o livro do Maurício de Souza. É uma representação de personagens mágicos que as crianças aprendem. Aqui é uma história adulta, é uma história investigativa sobre um policial. Tem um tom até mais escuro, de suspense. Então achei incrível essa leitura. Também porque o próprio brasileiro está redescobrindo o nosso folclore. Eu acho isso lindo, um momento muito interessante para a gente reler, redescobrir os nossos próprios personagens folclóricos. E ainda sobre o Saci, outra grande característica dele é que o Saci ele invoca redemoinhos, ventos. Então o vento ele é muito representado como o Saci. Quando tem um redemoinho, é porque o Saci está chegando, o Saci está por perto. E na série isso também é mostrado. A quarta personagem é a minha favorita, a musa das musas, porque é a Cuca. Bom, a Cuca, eu acho que muitos brasileiros ficaram surpresos com a representação que ela teve na série, porque nós conhecemos a Cuca como um jacaré. E a gente conhece a Cuca como um jacaré especialmente por causa de um livro que mais tarde virou uma série de televisão brasileira que se chama Sítio do Pica-Pau Amarelo. Esse é um clássico da literatura infantil brasileira. É um livro do autor Monteiro Lobato. É uma série de livros que é uma história infantil de uma família que vive numa fazenda no interior de São Paulo e que nessas histórias o folclore está muito presente. Então tem o Saci, tem a Cuca, tem vários personagens folclóricos e que geralmente é uma referência muito importante para os brasileiros. E nesse filme, a Cuca, ela é representada como um jacaré. E na série Cidade Invisível, ela não é um jacaré. Ela é uma espécie de bruxa e que toda vez que ela aparece, muitas borboletas estão perto dela. Ela é uma borboleta. E eu gostei muito disso, aprendi uma nova coisa, porque eu não sabia que a Cuca seria... Eu realmente pensava que a Cuca fosse um jacaré. Eu vou deixar inclusive um vídeo para vocês aqui embaixo, na descrição desse vídeo, que explica um pouco mais a origem da Cuca. Foi um vídeo que eu assisti e gostei bastante. Porque a Cuca, na verdade, ela tem uma origem mais da Europa. Se você é de algum país europeu, me fale se você conhece a Cuca. E ela, na verdade, ela assume diversas formas. Então tem diversas representações da Cuca, como uma borboleta, como um jacaré, como um monstro, alguém que uma criança tem medo, mas que não sabe exatamente a forma dela. Porque a Cuca, ela basicamente é uma personagem que assusta as crianças. E que uma criança que não se comportar, ela vai ter problemas, porque a Cuca vai pegar ela, a Cuca vai raptar essa criança, ela vai assustar. Então, meu Deus! Toda criança brasileira tem medo da Cuca. Inclusive tem uma música, uma cantiga de dormir, que toda a família brasileira conhece, que diz assim:
Dorme, neném, que a cuca vai pegar. Papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. Toda criança conhece, essa música tem variações. Eu conheço essa música assim, papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar, mas tem variações, dependendo da cidade que você está, a letra é um pouquinho diferente, mas essa parte, ela é muito presente. Dorme, neném, que a cuca vai pegar. Então, se você, criança brasileira, não dormir, a cuca vai aparecer e vai pegar você. Inclusive, a cuca da série Cidade Invisível, ela canta essa música em um momento da série. Se você voltar na série, você vai ouvir e se lembrar. Então, a cuca, ela é um tipo de um bicho-papão. O bicho-papão é aquele monstro que não tem uma forma exata, mas que as crianças têm medo, porque ela vai raptar as crianças, ela vai pegar as crianças. E tem relação com o nosso personagem número 5, que eu não conhecia esse personagem, é novidade pra mim, que é o Tutu Marambá. Eu tive que pesquisar, eu não me lembrava desse personagem. Talvez ele tenha uma origem africana, a gente não tem muita certeza, mas vários estudiosos mostram que faz parte do folclore africano e que foi trazido para o Brasil. E que nessa série ele é representado como um porco do mato, ele é um porquinho brasileiro que se transforma em um monstro, um homem forte e bravo, assustador, que também faz parte dessa linha de bicho-papão, assim como a cuca. Uma pessoa que assusta as crianças, que as pessoas têm medo delas. Então o Tutu Marambá também é um tipo de bicho-papão. Bom, e o nosso personagem número 6 é o Curupira. Uau, o Curupira tá incrível nessa série. Quem assistiu até o final sabe do que eu tô falando. O Curupira é um personagem que eu sempre adorei, porque ele nada mais é do que um protetor da floresta, e eu acho isso muito bonito. O Curupira é o protetor da floresta, mas não o dono da floresta. Essa ideia de propriedade, de posse, ela só existiu depois que os colonizadores chegaram, né? Os nossos indígenas, o nosso povo originário, eles não tinham essa noção de posse, de dono. Então o Curupira, ele é uma entidade que ele vai proteger a floresta. Então se alguém faz algum mal para a floresta, se alguém mata algum animal, se alguém derruba uma árvore, o Curupira, ele vai se vingar. E ele é um personagem que tem fogo na cabeça e ele tem os pés virados para trás. E isso é uma armadilha que o Curupira cria para despistar os caçadores. Porque os caçadores vão ver as pegadas no chão e a pegada vai estar apontando para uma direção. Na verdade, o Curupira foi para outra. Então, por isso que ele protege, ele mata, ele se vinga das pessoas que fazem mal para a floresta. Ai, olha que coisa linda, gente. Ai, fico emocionada. O 7º personagem, ele na verdade é um corpo seco, que na série eles explicam bem o que é isso. Quem assistiu vai entender melhor. Porque o corpo seco, ele basicamente ele não é um personagem, mas ele é alguém que fez alguma coisa ruim, que cometeu algum crime, uma pessoa má, uma pessoa que faz coisas horríveis, e que quando ela morre, ninguém quer essa alma, ninguém quer essa pessoa. Então ela é enterrada, mas nem a terra quer essa pessoa. Ela é uma alma, um espírito que fica vagando, porque o céu não aceita essa pessoa, essa alma, o inferno não aceita, né? Essa noção de céu e inferno, ela é muito cristã, ela é muito europeia, né? Essa ideia mais de bem e mal, ela surgiu muito tempo depois com os colonizadores, mas é uma alma que fica andando por aí, porque ninguém quer. E na série ela aparece, e a gente sabe muito bem que ela aparece. Ah, eu quero contar o final, mas eu não posso. Bom, pra finalizar, um outro elemento que apareceu aqui nessa série foi o Muiraquitã. Tem um determinado momento que a filha do policial, ela tem um colarzinho que a mãe deu de presente, que é uma espécie de um amuleto.
Esse amuleto serve para uma espécie de proteção. Então o Muiraquitã, ele aparece, é um amuleto de origem indígena. Então eu gosto muito dessa palavra, Muiraquitã. Acho uma palavra bem bonita. E também é um elemento interessante da nossa cultura indígena. Eu acho que foi isso. Eu espero muito que vocês assistam a essa série e que possam conhecer um pouco mais sobre o folclore brasileiro. E para você que está aprendendo português e que gosta de assistir a séries, filmes, eu acho que esse é um exercício excelente. Então eu quero finalizar esse vídeo com uma dica que um aluno meu me deu. Manuel, muito obrigada pela dica, porque eu não conhecia, que é o Language Learning with Netflix. O que é isso? Isso é uma extensão do Google Chrome que você vai baixar aí no seu computador, que vai te facilitar com as legendas da série, do filme que você assistir lá no Netflix. Então você vai ter acesso à legenda da língua original com traduções. Não usem muito isso, porque não é bom o tempo inteiro ficar com as traduções. Então, às vezes, eu falo para os meus alunos colocar português nas duas linhas. Mas se você tem dúvida em alguma palavra, você pode pausar e clicar ali na palavra que vai aparecer uma espécie de dicionário com sinônimos, etc. Eu posso falar mais para vocês sobre essa ferramenta em um próximo vídeo. E já que eu falei da palavra legenda e da palavra lenda, isso é um falso amigo do inglês, né? Então cuidado, legenda é aquilo que aparece embaixo do vídeo com as palavras que são faladas. E lenda são as lendas do folclore, as histórias que a gente viu hoje aqui. Eu mostrei pra vocês 6, 7, na verdade são 7 personagens das nossas lendas do folclore brasileiro. Espero que você tenha gostado e me escreve aqui embaixo nos comentários, que eu quero muito saber algum personagem, alguma lenda do folclore, da mitologia do seu país. Eu vou adorar saber um pouco mais sobre isso. A gente se vê num próximo vídeo. Não deixe de seguir o Brasileirices nas redes sociais. E aqui embaixo na descrição do vídeo tem alguns links de materiais que eu produzi de português para estrangeiros. Um beijo e até o próximo!